vem com tudo, é show de verdade. Com mito e variedades, tem sempre novidade. Histórias incríveis, diversão e saber. No canal que você não pode perder. Mito e variedades, vem curtir, vem se ligar. Conteúdo de primeira que só faz alegrar. Cultura e Olá! emoção. Hoje vamos abordar um tema que continua ecoando na história como um exemplo cruel de imperialismo, destruição e resistência. A Guerra do Vietnã. Um conflito que marcou gerações, destruiu vidas e terras e expôs a brutalidade de um império contra um povo que ousou lutar por sua independência. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade por trás desse capítulo sombrio da história mundial. A história do Vietnã. Como os Estados Unidos massacraram um povo em nome do imperialismo. O contexto histórico. A Guerra do Vietnã não foi apenas uma guerra. Foi um massacre, um experimento de dominação e uma tentativa desesperada de frear o avanço do socialismo em uma região que já havia sofrido séculos de exploração colonial. Para os Estados Unidos, era uma questão de hegemonia. Para o Vietnã, era uma luta existencial pela liberdade. Após a derrota da França na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, o Vietnã foi dividido em dois. O Norte, liderado por Ho Chi Minh, e o Sul, sob um governo autoritário apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão foi o prelúdio de um conflito brutal que deixaria um legado de destruição em uma escala sem precedentes. A intervenção e a escalada militar. Em nome de conter o comunismo, os Estados Unidos mergulharam no Vietnã com força total. Nos anos 1960, começaram a enviar assessores militares, armas e, em seguida, tropas. Em 1965, a intervenção direta foi iniciada, marcando o começo de uma guerra que logo revelou sua verdadeira face: ataques indiscriminados contra civis, destruição sistemática de vilarejos e uso de armas de destruição em massa. Os Estados Unidos apresentavam a guerra como uma defesa da democracia e da liberdade, mas na prática, suas ações representavam o oposto. Estavam dispostos a destruir o Vietnã para evitar que ele escolhesse seu próprio caminho. A Guerra Química. O Agente Laranja. Entre os capítulos mais sombrios dessa guerra está o uso do agente laranja, uma arma química com consequências devastadoras. A Operação Hand Hand, que começou em 1962, lançou mais de 80 milhões de litros dessa substância sobre o Vietnã, com o objetivo de destruir florestas e plantações. O resultado foi catastrófico. Milhões de vietnamitas foram envenenados. Crianças nasceram com deformidades graves. Famílias inteiras sofreram de câncer e outras doenças fatais. E as cicatrizes ambientais continuam presentes até hoje. O agente laranja não matou apenas a terra. Ele condenou gerações de vietnamitas a viverem com os horrores deixados por essa arma. A destruição ambiental e humana. A devastação não foi apenas humana. O impacto ambiental da guerra química foi inimaginável. Cerca de 20% das florestas do Vietnã foram destruídas. Milhões de hectares de terra ficaram estéreis, impossibilitando a agricultura e comprometendo a subsistência de milhares de famílias. Os rios e ecossistemas foram contaminados, criando um legado de destruição ecológica que afeta o país até hoje. O bombardeio implacável. Como se a guerra química não bastasse, os Estados Unidos também lançaram uma campanha de bombardeio massivo. Mais de 7 milhões de toneladas de bombas foram despejadas sobre o Vietnã, superando o total usado na Segunda Guerra Mundial. O Vietnã foi bombardeado sistematicamente, sem discriminação entre alvos militares e civis. Cidades, vilarejos, campos de arroz, escolas e hospitais foram destruídos. Os Estados Unidos não se importaram com a mortalidade civil. Essa estratégia de destruição em massa não conseguiu quebrar o espírito de resistência do povo vietnamita, mas deixou um saldo de milhares de mortos e milhões de desabrigados. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos enviaram aproximadamente 2,7 milhões de soldados americanos para servir no Sudeste Asiático entre 1964 e 1973. 1,6 milhão esteve envolvido diretamente em combates ou missões no Vietnã. Cerca de 500 mil estavam no auge da guerra, em 1969, quando os Estados Unidos mantinham uma maior concentração de tropas no país. O impacto psicológico nos soldados americanos. Nem mesmo os soldados americanos saíram ilesos. Jovens entre 18 e 21 anos foram enviados para lutar em uma guerra que não compreendiam,
enfrentando um inimigo que conhecia o território e usava táticas de guerrilha devastadoras. Mais de 58 mil soldados americanos morreram no Vietnã e outros 304 mil voltaram para casa feridos. Muitos nunca se recuperaram dos traumas de guerra, e a síndrome do estresse pós-traumático marcou uma geração de veteranos. A impossibilidade de vencer. Apesar de todo o seu poderio militar, os Estados Unidos não conseguiram vencer o Vietnã. A resistência, liderada por Ho Chi Minh e sustentada pelo apoio popular, provou ser indestrutível. As táticas de guerrilha, o profundo senso de patriotismo dos vietnamitas e o apoio logístico da União Soviética e da China ajudaram a virar o jogo. Ao mesmo tempo, os protestos nos Estados Unidos e a crescente oposição pública à guerra enfraqueceram o suporte político interno. A retirada e a vitória do Vietnã. Em 1973, os Estados Unidos assinaram um acordo de paz e começaram a retirar suas tropas, abandonando o Vietnã do Sul. 2 anos depois, em 1975, Saigon foi capturada pelas forças do Vietnã do Norte, reunificando o país sob o regime comunista. Essa foi uma das maiores derrotas militares e políticas da história dos Estados Unidos, mas o preço pago pelo Vietnã foi altíssimo. A impunidade americana. Mesmo após a guerra, os Estados Unidos nunca enfrentaram consequências reais por seus crimes. As vítimas do Agente Laranja nunca receberam reparações adequadas, e o legado de destruição ficou como um testemunho da impunidade das potências imperiais. Conclusão: a Guerra do Vietnã é um lembrete sombrio do que o imperialismo é capaz de fazer. Ela não foi apenas uma guerra, foi um crime contra a humanidade e contra a Terra. E o mais perturbador é que, mesmo diante de tantas evidências, o Império Americano continua a operar com impunidade, sem nunca responder por suas atrocidades. Se você acredita que esse debate é importante e precisa alcançar mais pessoas, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Juntos, podemos manter viva a memória das vítimas e lutar por um futuro onde a paz e a justiça sejam mais do que promessas vazias. O Vietnã é um dos países que mais surpreendeu no cenário global nas últimas décadas. Após a devastação causada pela Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, o país renasceu com esforços significativos de reconstrução. Tchau. Na telinha vem com tudo, é show de verdade. Com mito e variedades, tem sempre novidade. Histórias incríveis, diversão e saber. No canal que você não pode perder.